Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Aqui eu explicarei sobre o personagem V, sobre coisas novas e entre outros sobre o mesmo. Eu decidi fazer um vídeo porque é mais viável para todo mundo ver do que fazer um post postado na minha comunidade. Assim será mais fácil, além da metade das pessoas terem preguiça para ler e se informar sobre o personagem. Porque é muita coisa. Eu espero que vocês não ficam agonizados com essa voz do CapCut. É muito estranho e zoado ao mesmo tempo, mas espero que vocês fiquem até o final para entender tudo confirmado sobre o V. Vamos para o nosso primeiro tópico. Primeiro e antes de tudo, o símbolo e forma representativa de V. Um símbolo nada mais e nada menos do que um desenho que representa ou que possui um significado, um desenho que representa algo. Uma forma representativa, o qual eu nomeei especificamente para os meus personagens Vs, são como se fosse o símbolo sendo a sua alma, ou representando o personagem e a sua presença. Essa forma é basicamente um V com um X no meio mais para a parte superior. O símbolo tem vários significados. O primeiro desses significados é que ele demonstra a aliança que fez com o Ghost, outro personagem Vent que aparece muito aqui no canal. O significado disso é a maldade e o sangue. Tendo uma ampla explicação, é a violência que derrama sangue. Eles fizeram essa aliança quando eram bem jovens, e foi aí que essa maldade se tornou predominante pelo mundo e muito presente pelos tempos antigos, onde eram praticados torturas e muita matança, e ainda eram vistos como algo normal em uma certa época, quando enforcavam as pessoas e todo mundo presenciava. É um exemplo. Essa aliança se aplica nisso, até que ela foi enfraquecendo e sendo totalmente cortado esse tipo de prática. Isso significa que o Ghost se afastou de V e deixou de realizar uma parte dessas práticas. Por esse motivo que o mundo agora está menos violento, ou pelo menos, não publicamente. E isso não significa que não tenha maldade pelo mundo ainda, já que a aliança dos dois não se romperam. Se fosse assim, o X não estaria mais dentro de V. Essa é a definição mais exata do símbolo V. O resto podem se considerar apenas conceitos e significados alternativos, mas que são válidos. Quando você vira de ponta cabeça o símbolo de V, ela se parece com a ponta de uma seta. Isso pode proporcionar a maldade apontando ou acertando em alguém ou algo. Isso tem duas coisas. Imaginemos que você sabe que alguém fez merda e essa pessoa foi se fazer de anjinho mal sabido para as outras pessoas, e como só você tem noção do que ela verdadeiramente fez, só de saber o ato da maldade de alguém que passa despercebido, essas setas já apontam para ela, a maldade sabida ou apontando. Por outro lado, quando você faz alguma coisa errada e você toma uma bronca pelo o que fez, ou toma consciência própria, sendo um ato ruim ou não, se você se sente mal por isso, essa seta vai acertar na sua cabeça em cheio. Isso pode ser chamado de arrependimento ou sofrimento, a maldade que te acerta. Essas setas são normais e vermelhas. V tem duas cores que lhe representam. A primeira é a cor roxa, que tem o significado do amor até a luxúria, um peso entre o básico, o equilibrado e o desregulado ou intenso. A segunda cor é a cor vermelha, que tem o significado da crueldade, ressaltando o sangue posto em nome de Ghost, algo definitivamente ruim que causa dor, sofrimento e a violência. Se você arredondar as extremidades do símbolo de V, você perceberá que ele vai se parecer com a imagem de um coração. Isso ressalta a ideia de coisas sexuais, românticas em geral do V. Nos tempos antigos, quando V era um elemento totalmente desconhecido, várias pessoas começaram a ter certos pesadelos com uma figura canina totalmente negra e com olhos vermelhos ou olhos muito parecidos com as de um humano.
Com isso, vários pastores, religiosos, em sua maioria cristãos e espiritualistas, começaram a investigar isso, podendo ter a ideia da obra do diabo, já que o cristianismo predominava a maior parte da terra. E então, foram feitas várias sessões com as pessoas que sonharam com essa criatura, mas, mesmo tendo um trabalho pesado em cima disso, não obtinha nenhum resultado significativo sobre aquele tal ser. A única coisa que as vítimas tiveram em seu pesadelo, além da tal criatura negra, era de um símbolo que consequentemente não aparecia no sonho, mas formava a imagem na cabeça da pessoa quando ela acordava desse pesadelo. Com a descrição do símbolo e da criatura, e o desenhando, notaram que ela se parecia muito com uma raposa ou um lobo, e que o tal símbolo se parecia com a cabeça de ambas. As duas pontas superiores eram as orelhas, e a ponta inferior, o focinho. Indo para o próximo tópico, temos um personagem vem retrata onde o autor, criador do personagem, passa a expressar o que ele sente, se retratando ou passando a demonstrar uma determinada situação, mas é sempre algo ligado ao criador ou que ele presenciou, passou. O fato do ver ser um personagem vem meu, é ele basicamente retratando o meu lado mais agressivo e, por outro lado, sexual. Ele se baseia no principal conceito: existe sempre uma maldade dentro de todo homem. Basicamente é a ideia de nenhum ser humano nascer 100% bom, nem se for 0,01% de maldade, ainda é uma porcentagem. E essa maldade eu denominei de V, o qual está sendo apresentado nesse vídeo, e além do mais, é a minha maldade que existe dentro de mim, e ela também existe dentro de vocês. Existe uma toda psicologia por trás disso, mas como é um resumo, não vou falar muito, mas a ideia principal dele, por ser personagem vento, é do homem não nascer 100% bom. Essa é a definição por completo dele nesse aspecto. Assim, da crueldade e da sexualidade, os dois andam juntos nesse bloco. Bom, o lado sexual, ele só está sendo desenvolvido por agora, já que nessa idade em que estou, a puberdade chega e assim começa a aparecer os tais desejos. Eu expresso esse lado fazendo desenhos sobre os desejos. Claro que eles são explícitos porque se trata de uma coisa sexual, porém, eu não posto por aí publicamente, a maioria eu deixo só para mim mesmo, ou mostro para pessoas que eu sei que são maiores de 18 anos sim, que ficam de boa com isso e que tenho total confiança. Mas um outro ponto é que eu nunca vou mostrar esses desenhos, nem mesmo se alguém me pagasse, já que eles são pessoais e qualquer um que ver aquilo, podem pegar e criar um contexto falso em cima daquilo e de alguma forma me atingir ou me afetar com isso. Credo, é uma coisa muito ruim. Eu como artista eu só faço esses desenhos para tornar suportável o que eu sinto. Todas as pessoas têm o seu próprio jeito de se expressar. E fiquem tranquilos que eu só faço arte assim do ver. Eu simplesmente não consigo sexualizar outros personagens meus. Sério, eu não consigo nem imaginar. Isso está bem longe de mim, e eu nunca vou fazer isso com toda a certeza do mundo, porque isso, além de estragar eles, isso se torna uma coisa muito problemática. O V é o único personagem que eu expresso os meus desejos sexuais e faço artes daquele jeito. Me sinto meio inseguro ter que falar isso, já que isso é considerado um tabu na comunidade entre os artistas. Eu já presenciei isso, mas eu acho necessário falar sobre. Espero que não achem problema nisso porque realmente não tem. Eu apenas estou explicando o meu caso e provavelmente de muitos outros artistas e que sofrem para caralho com isso por causa de que retardado na internet e gente com gracinha sem noção na cabeça. Sei que eles não estão fazendo nada demais ou criminoso, mas as pessoas tacam pedras nisso, sem ao menos conhecer um pouco do porquê, ou quando sabem eles só tiram sarro mesmo, como se a pessoa fosse diferente dele. Não tem problema você fazer uma arte 18 normal, o que é errado mesmo é você envolver coisas criminosas como pedofilia, sexfilia, abuso sexual entre vários outros crimes absurdos a fim de romantizar isso ou concordar com essa merda. Se ver isso, eu recomendo denunciar e bloquear, porque isso é um caso sério, e eu não estou incentivando a fazer arte 18, estou apenas tentando demonstrar de que isso não é um peso pesado como muitos veem.
Em caso de querer expressar, é mais fácil soltar tudo em um desenho, uma escrita ou qualquer outra forma de expressão. Eu normalmente não recomendo ignorar os seus sentimentos e sim vê-los e entender eles. Não se tornar um vício ou qualquer outra coisa que poderia causar danos no próprio criador. Caso tenha algum problema, vá à procura de algum psicólogo para resolver isso. Entretanto, fazer isso não vai te tornar uma aberração. Com certeza você vai se sentir mais leve depois de se expressar. Pelo menos eu fico, e está tudo bem. Recomendo fortemente fazer um personagem próprio para a expressão, assim como eu, porque pegar um personagem de outro criador e se expressar através disso é consideravelmente estranho. Por mais que exista tal regra 34, isso está bem fora da realidade para mim e normalizar isso. Vários personagens já foram estragados por conta disso. Um outro ponto sobre o tema é postar nos lugares certos e ficar atento ao seu público. Sempre colocar um aviso antes e alertando o máximo antes se algum telespectador ver o seu conteúdo de repente. Avise sempre se o conteúdo não for family friendly. Isso pode evitar muita dor de cabeça. Nesse caso eu recomendo fazer uma conta privada se for assim. Aí só pessoas que você já conhece ou tem conhecimento mínimo sobre elas podem ver e apreciar esse conteúdo. Isso também ajuda em muita coisa. E se mesmo assim alguém vier reclamar, o que eu aconselho mesmo é ignorar e apagar isso. Se a pessoa não prestou atenção nos avisos e ainda quer falar bosta no meu ouvido, a errada é ela e não eu que coloquei 300 avisos. Eu mando essa pessoa lavar louça, porque provavelmente está sem nada para fazer. E agora, terminando esse tópico, eu quero falar que se alguém reclamar do V estar sendo estragado por causa disso, mano, é como se você estivesse reclamando de um produto da própria utilidade dele. É como, eu não gosto dessa lata de ervilhas porque tem ervilhas dentro. Isso não faz sentido, tipo, essa era a ideia inicial dele esse tempo todo. Eu só não pude contar isso no início, porque ainda estava em construção. E a iniciativa de Psicopata parecia mais legal e vocês gostaram muito. O V é um personagem próprio para esse tipo de tema, e ainda mais, ele é um personagem lento. É óbvio que ele está me representando e está falando sobre uma pequena parte minha, não toda, porque eu não sou só isso. Então tenha mais juízo na cabeça, porque eu sou um ser vivo como vocês, sinto desejos sexuais e tenho vontade de bater e arregaçar como qualquer outra pessoa no mundo. Você não é diferente também. E ainda mais, eu não utilizo uma personagem feminina para representar isso porque eu não me sinto confortável usando. Isso ressalta o meu gênero, que é o gênero fluido. Posso variar entre homem e mulher, mas predominantemente homem. Me sinto mais à vontade e confortável sendo isso. Acabando esse tópico por aqui, o próximo. Esse conceito será trabalhado mais brevemente no mesmo personagem a fim de relatar sobre a psicopatia. Isso porque eu percebo que muita gente não sabe o que é uma pessoa psicopata de verdade. A maioria pensa, alguma coisa de ruim e traumática aconteceu com aquela pessoa e agora ele está matando e causando dor em todo mundo por causa desse incidente que mudou a vida dele. Isso tá definitivamente errado. Uma pessoa psicopata não é isso. Isso está completamente distorcido e estereotipado. Primeiro que a psicopatia em alguém não é o resultado de uma certa causa na vida do mesmo, e sim, é genético. A pessoa já nasce com psicopatia, ou seja, ela já nasceu psicopata. Os sintomas disso podem aparecer desde mais novo. O mais falado é a tortura de animais e comportamento anormal ou agressivo, perigoso. Eu quero escrever isso utilizando o V, que é a reapresentação da maldade. Isso certamente faz sentido na minha cabeça porque uma pessoa psicopata é coberta de maldades. Ele é um personagem perfeito para poder desempenhar esse papel. Sobre mais esse caso, provavelmente vai demorar para ser desenvolvido, porque eu irei ter que fazer uma faculdade de psicologia para poder entender mais e passar as informações corretas sobre a psicopatia nessa história. E ainda vou querer fazer amigos da área para poder me ajudar a desenvolver essa história. Tudo isso será fictício, mas representando bastante explicitamente esse transtorno.
Vou me esforçar para que isso dê pelo menos um pouco certo. E além do mais, essa história vai ser 18 por conter temas pesados. Uma pessoa com psicopatia não é nada seguro e muito menos family friendly. Só para deixar claro mais uma vez, não são dois personagens diferentes, é o mesmo personagem com dois conceitos. Um é o meu próprio e o segundo é um trabalho qual eu quero realizar. Não misturem isso, por favor. E eu digo, é como se ele mesmo estivesse atuando para fazer esse papel. O V do primeiro conceito fazendo o segundo. Basicamente é como se fosse um teatro e ele estivesse apenas atuando para o seu trabalho. O último que eu queria falar é o papel do V dentro da história da realidade inconsciente. Ele não desempenha o papel do primeiro conceito, aquilo é apenas para mim solo sozinho. Ele desempenha o papel de coisas ruins, pessoas que me marcaram da pior maneira e situações constrangedoras. Basicamente, tudo de ruim. Ele só tem o papel de representar coisas ruins da minha vida durante essa história. Ele não tem ligação com o primeiro conceito ou o segundo, mas ele pode ressaltar isso ou se eu mudar de ideia, mas é só 1% de probabilidade. Praticamente o V é muitas coisas diferentes, mas com o mesmo tema. Para saber se é o V do primeiro conceito ou do segundo, basta olhar as roupas que ele está usando. Será uma forma mais fácil de identificar, a não ser que eu dou uma de louco e esqueço disso. Mas espero que não. Irei passar mostrando os desenhos a qual ele se refere. Por fim, eu passarei algumas curiosidades sobre ele. Primeiramente, o V não tem uma espécie definida, ou é simplesmente canino, porque ele é a junção de todos os caninos juntos. V gosta de marshmallow, seja tradicional, de morango ou de blueberry, ou de qualquer outro. V já dominou e matou mais de 1/3 da população da Terra, apenas humanos. Em sua forma final se tornava uma besta gigante devastadora. Um lobo enorme negro da escuridão e com olhos cor de sangue, não só matou um monte de gente, mas como as suas pestes já escravizaram uma grande parte das pessoas. A fim de poder alimentar o V, se aproximava muito da forma que tratavam os gados como a forma que as pestes tratavam as pessoas para o consumo. V se alimenta de sangue de seaman, sim, ele se alimenta de seaman, mais especificamente a do homem. Isso porque na sua época de besta, o seu corpo necessitava de muita proteína e nutrientes para continuar crescendo e continuar no poder, tendo na sua forma física da carne viva da terra. Dessa forma, ele tinha duas opções. Uma é matar um homem saudável e arrancar os seus testículos. Matar porque um homem, mesmo sendo castrado vivo, ele não poderia viver por muito tempo, porque um dos órgãos mais importantes do corpo foi retirado. Então era necessário matar para retirar tal órgão e consumir ele. A segunda opção era pegar um homem e fazer ele ejacular, assim o mantendo vivo e não cometendo nenhum tipo de violência ou o matando para consumir o semen. Essa opção pode ser consumida diretamente da fonte, em algum utensílio para o consumo, ou simplesmente dentro do corpo do V. Literalmente qualquer lugar de dentro dele. V não se alimenta do semen da mulher, porque segundo ele, o semen era muito ácido, muito puxado pro azedo, ao contrário do semen do homem, que é doce por conter açúcar e muito mais proteico do que a da mulher. Talvez ele seja um dos poucos seres vivos que conseguem sentir a doçura do semen masculino. Tenho certeza que alguém vai vir falando se ele é homem porque ele não se alimenta do próprio semen dele. Por acaso um vampiro chuparia o próprio sangue para se manter vivo? É claro que não, ele precisa de outra pessoa para pegar diferentes nutrientes, então é a mesma situação dele. Então, meio que esse frame aqui era para se referir a essa informação, já que esse alimento era crucial para a vida dele, e queria zoar a cara dele com esse desenho mal feito. Nossa, está muito zoado,
Foi mal quem teve ânsia de vômito vendo isso. E mais uma coisa sobre isso, é que tanto ele se alimenta de coisas físicas, ele também se alimenta da alma das pessoas. Quando eles foram massacradas pelo V, todas as almas foram comidas, nenhuma alma foi para o céu e nem para o inferno, simplesmente se dissolveram dentro da tamanha maldade, sendo irreversível a alma poder voltar. Outra forma disso também é você fazer um ato carnal com ele, e através do prazer do ato, ele consegue sugar a sua energia vital. Isso também é um alimento importante para ele. Consequentemente, isso significa que V está consumindo seus anos úteis de vida na Terra. Você terá menos tempo para viver. Um dos filmes favoritos de V é meu malvado favorito, todos eles, e o filme dos Minions. Ele adora esse tipo de trama, quando se tratam de vilões em um estilo cartoonizado, desenho animado. Enfim, por aqui o vídeo acaba. Foi um baita resumão dele, porque se eu de fato escrevesse tudo aqui, o vídeo ia ficar extremamente longo, e provavelmente eu ia dar spoiler para a história principal, mas tudo bem, foi isso. Espero que vocês tenham aproveitado as informações. Até mais!